o que são Virtual Threads e qual o impacto delas na carreira dos javeiros plenos e seniors aí do mercado back-end. Fala Dev, meu nome é Alder Moraes, eu sou Java Champion, eu ajudo javeiros plenos e seniors a serem bem pagos se especializando no back-end. Então não se esqueça, já me segue aqui no canal, ativa as notificações, vai lá no sininho, coloca todas as notificações. E também, se você estiver me escutando no Spotify, não se esqueça, assina esse podcast, dá 5 estrelinhas, porque fazendo essas coisas, você está dizendo para essas plataformas que esse conteúdo é relevante para você e elas vão entregar para mais devs, assim como entregou para vocês. Galera, na aula de hoje, é uma aula mesmo, isso foi uma palestra que eu dei no JConf.br, né? A primeira edição do JConf.br, que foi algumas semanas atrás, e foi um evento super bacana e estou disponibilizando aqui para vocês a gravação da minha palestra lá no evento. Pessoal, lembrando também que estamos aqui no aquecimento da jornada Backend Expert, que vai acontecer ali entre os dias 20, 21 e 22 de agosto. Helder, o que é a jornada Backend Expert? É o evento onde ali, ao longo de 3 dias, eu vou te ensinar a rota para você chegar até as posições mais bem pagas do mercado usando Java no back-end, especialmente se você é um javeiro pleno, sênior e níveis acima. Beleza? Então, para participar do evento, o link de inscrição está na descrição aqui deste vídeo. Maravilha? Então, fica aí com a minha palestra no JConf.br para falarmos de Virtual Threads e eu volto aqui ao final. Boa tarde. Bem-vindos. Sugestão antes de eu começar aqui, galera, tirem fotos, tirem muitas fotos, porque hoje é um dia histórico para a comunidade Java brasileira e vocês são parte disso, vocês estão aqui fazendo isso, vocês não estão só assistindo, vocês estão fazendo esse evento. Eu estou mega feliz mesmo de participar também de tudo isso. Então, sem mais delongas, vamos falar de Virtual Thread. Alguém aí já está usando Virtual Thread, alguma coisa? O cara já está usando, o cara é bravo, hein, bicho? O que você está fazendo? Ah, tá. Ah, no Python. Ah, fechou. Tá. Mais alguém? Está usando? Ali. Ah, o cara também. Gente, é culpa dele, tá? Quem fica maratonando Netflix ali, vocês vão ver a palestra dele depois. Mais alguém? Não? Tá. Então vamos lá, gente. Vamos ver por que a gente deveria pelo menos se importar com esse assunto. O que isso tem a ver com a gente? Deixa eu só abrir minha água aqui. E o pessoal do online, bem-vindos também. Bruno, o pessoal ali está olhando o chat. Se tiverem perguntas, mandem por lá também. Então vamos lá, gente. Tem um artigo do Brian... Eita, nós. Por que não está passando? Agora foi, deixa eu ver. Tá dando uns delay. Ai, que louco. Bom, enfim. Ah, eu já sei. Espera aí, gente. Eu vou reduzir a resolução. Onde que eu mexo mesmo? Aqui adiante? Não, não é aqui. Espera aí, gente, vai dar certo. Optimizer for this guy. Vamos ver se agora melhora. Ah, é isso. Não é isso não. De novo. Bom, vamos ver. Gente, tem um artigo do Brian Getz. Brian Getz, quem não sabe, é um dos principais arquitetos da plataforma Java mesmo. Cada versão que sai do Java, vocês estão usando o código desse cara. E tem um artigo dele sobre Virtual Threads, que ele diz que para você usar Virtual Threads, efetivamente, você tem muito mais a desaprender do que, de fato, a aprender. E é por isso que vem esse gifzinho do nosso Obama falando, raios, por que eu vim aqui no evento o cara falar que eu tenho que desaprender algo, ao invés de aprender? Não era isso que eu queria fazer. Eita, nossa, que... Volta. Vê se eu não tirei aí do... Acho que não, né? Então, gente, para a gente entender por que a gente deveria se importar com o Virtual Thread, deixa eu te explicar primeiro como é que funciona uma thread, tá? No Java. Até então, né, até termos o tal do Virtual Thread, a thread que a gente usa no Java
E quando eu falo usar, não necessariamente você está instanciando threads, mas enquanto você está executando o código Java, existem threads rolando lá o tempo todo. Então, a gente tem, né, a nossa package muito conhecida, a Java Lang Thread, que ela é um wrapper em cima das threads do seu sistema operacional. Tá? Então, você tem lá a máquina que está rodando, não importa qual seja, o Pedro lá. Beleza, velho? Não importa qual seja, enfim, qualquer sistema operacional que seja, você tem uma quantidade de threads que você pode rodar e executar. Então, sempre que você está executando uma thread no seu programa Java, ela está acessando diretamente as threads do sistema operacional. Ela está alocando uma thread do sistema operacional para você. E aí tem um problema. Quando você tem um mecanismo de execução de thread, que ela tem que atender todas as linguagens que rodam naquele sistema operacional. Então, por exemplo, estou aqui com o meu MacBook. Tá? Aqui eu consigo rodar Java, Python, Node... Node não, né? Brincadeira. Brincadeira. Enfim, qualquer linguagem, C, C++, tal. O que acontece? É o lance que a gente fala que nivela por baixo. Por quê? Porque nem todas as linguagens, nem todos os ambientes de execução têm as mesmas possibilidades de features e de qualquer coisa que seja. Ou seja, uma thread de sistema operacional, ela tem que atender muito menos capacidades porque existem linguagens que não conseguem fazer algumas coisas. Eu vou até mostrar como isso acontece na prática. Ou seja, na prática é o quê? Originalmente, o Java poderia fazer uso muito melhor das threads do sistema operacional, mas ele não consegue, porque a thread do sistema operacional não consegue fornecer essas possibilidades, porque ela tem que atender o coleguinha lá que não consegue fazer tanta coisa legal assim. Tá? Outra coisa também que é característica de uma thread de sistema operacional, ela tem um alto consumo de RAM, então você tem um alto consumo de recursos de uma forma geral. Toda vez que você tem que fazer um swap entre threads, uma troca de task, tudo isso é feito lá no nível do kernel. Por isso que esse é um recurso caro. Inclusive, eu vou falar mais sobre esse lance de ser recurso caro. Uma coisa que acontece também é você ter uma subutilização de hardware. Então, você olha lá e você tem ainda memória disponível, você tem CPU disponível, você tem conexões de rede disponível, você já está ou com quase todas as threads alocadas ou um número muito grande. Por quê? Porque é uma característica dessa arquitetura. Ou seja, para que você consiga aumentar o throughput desse sistema, você precisa aumentar o investimento em hardware, sabendo já que esse hardware está sendo subutilizado. Ou seja, é um problema até de custo aqui. Por isso que as platform threads, elas são consideradas recursos. Então, você precisa falar que o seu, sei lá, o seu host, ele tem tanto de CPU, ele tem tanto de memória, ele tem tanto de disco e ele roda tantas threads. Ele tem um número de threads que ele executa. Por que isso, gente? Por que existe uma limitação no recurso, especificamente no throughput, quando a gente trabalha com esse modelo? Por causa desse raiozinho, dessa Little's Law, tá? Que é essa fórmula que os caras usam para calcular concorrência. Então, basicamente, o que ele fala na definição é que o número L, né? L está ali. Desculpa. O número L de usuários em um sistema estável é igual à média efetiva de execução, ou seja, a quantidade de usuários que estão chegando naquele sistema em um determinado tempo, multiplicado pelo tempo médio que o usuário gasta no sistema. Nossa, que coisa esquisita, né? Vamos deixar um pouquinho mais simples. A concorrência é o número de threads do seu sistema operacional multiplicado pelo tempo que cada usuário gasta dentro daquela thread. Tá? É o que você vai fazer para alocar isso. Ou seja, gente, isso gera o que a gente chama do modelo thread per request, que cada request que chegar no seu sistema, ele vai alocar uma thread. E isso, se você já começou a entender como é que funciona esse modelo, você já percebeu que isso é um problema. Porque a quantidade de threads que a gente tem em qualquer sistema, ela é muito limitada, porque ela é um recurso, é igual a memória. Imagina que você tem lá, sei lá, o meu laptop aqui, 32 GB. Imagina que cada thread que chegar me aloca 1 GB. Não é o caso, mas, entendeu? Você, com um número muito pequeno de threads, você pode levar o seu sistema à exaustão.
Esse é o modelo de execução, né, das Platform Threads. Cada request vai consumir a thread durante todo o tempo de execução. Isso é um outro problema. Se você tem uma thread que ela dura muito tempo, durante todo aquele tempo, ela está com uma thread do sistema operacional presa nela. E aí, mesmo se você não esteja usando Virtual Threads, isso é algo para você pensar toda vez que você for tentar manipular uma thread. Você fala assim, cara, eu posso estar sequestrando uma thread do meu sistema operacional, eu posso estar atrapalhando outras aplicações. Então, isso é algo para a gente pensar em qualquer código que a gente esteja gerando. Essa thread ela fica bloqueada, né? Ninguém mais consegue fazer nada com ela. Ou seja, para você aumentar o throughput de todo o seu sistema, você precisa aumentar o número de threads que podem ser executadas naquele sistema. Tá? O que é diretamente ligado ao seu hardware disponível. Diretamente ligado. Então, nesse caso, o L, ou seja, a concorrência, ela é uma relação 1 para 1 com a quantidade de threads do seu sistema operacional. Então, assim, o meu sistema operacional aqui, com todo o hardware, com tudo aqui, sei lá, 100 threads. Então, o L do seu sistema são 100. Você consegue executar até 100 threads. Você consegue ter até 100 threads concorrendo por vez. Tá? Ou seja, se existe um problema claro aqui de concorrência devido a esse modelo de thread, como é que a gente resolve? Houve sim uma grande tentativa de... Tentativa não, houve uma solução que nós utilizamos muito até hoje para resolver esse problema. Mas antes de falar como é que isso foi resolvido, a gente precisa entender a diferença de concorrência e de paralelismo, porque muitas vezes existe uma confusão em definições relacionadas a isso, tá? Quando a gente fala de concorrência, galera, a gente está falando de múltiplas tarefas independentes que competem pelos mesmos recursos disponíveis. Qual o recurso disponível aqui? Sua atenção. Eles estão concorrendo pela sua atenção. Tá? Os três olhando para você e tentando chamar a sua atenção. Então, ali, o recurso limitado ali é a sua atenção. E, no caso, a medida de performance de concorrência é o tal do throughput mesmo que a gente está falando, que é tarefa dividida por unidade de tempo. Tá? Então, quantas tarefas eu consigo fazer em 1 segundo, 1 minuto, 1 milésimo de segundo, depende do que você está medindo. Enquanto que o paralelismo é você dividir uma tarefa em menores que utilizam múltiplos recursos disponíveis. Então, você tem uma mesma tarefa, só que você consegue quebrar ela em várias partes, porque você tem vários recursos que podem executar elas. Tá? E aqui a medida de performance ela é tempo. Então, só para a gente não misturar aqui as definições. Ou seja, a solução que foi dada até então foi meio que algo que envolve esses dois mundos, que foi a programação assíncrona. Por quê, gente? Na programação assíncrona, você consegue elevar a utilização do seu hardware até um nível próximo do máximo, o que eles chamam de Near Optimal Utilization, você utilizar próximo do nível máximo. Por quê? Porque quando existe uma espera, especialmente de I/O, você, ao invés de bloquear a thread, você devolve essa thread para o pool e ela consegue ser utilizada por uma outra request. Isso especialmente no I/O acontece, tá? Quando você tem CPU bound é um pouquinho diferente, mas no I/O isso é bem comum. E isso consegue aliviar muito a utilização das threads, ao ponto que você consegue executar, ter uma concorrência maior do que o seu número de threads. Tá? Então eu tenho, sei lá, de novo exemplo, 100 threads que eu consigo executar, eu consigo ter uma concorrência, sei lá, de 150, 200, porque o modelo de execução assíncrona me permite isso. Então, ele não é limitado, só que existe alguns problemas em quando a gente introduziu a programação assíncrona, que foi, primeiro, não é um estilo de programação muito intuitivo. Quem aqui faz código assíncrono, está acostumado a fazer coisa reativa e tal? Né? É a coisa mais intuitiva do universo. Né? A gente faz porque tem que fazer. Né? O set de APIs ele é específico. Então, você já tinha lá um conjunto de APIs específica do Java, você teve que aprender um conjunto diferente para você conseguir fazer o seu código assíncrono. O grande problema é um impacto muito grande em observabilidade, quando a gente fala de código assíncrono. Troubleshooting, debug, profiling. Por quê, gente? E aqui vem aonde a gente começa a conectar as coisas. Por quê?
Toda a plataforma Java é organizada em cima de threads. Quando você tem uma exception, todo aquele contexto, todo aquele stack trace da sua exception é uma varredura em cima da thread que estava sendo executada. Quando você faz um debugging, você está indo passo a passo dentro de uma thread. Quando você faz um profiling lá no Flight Recorder, você tem agrupamento de eventos em torno de threads. Você perde tudo isso quando você está fazendo assíncrono, porque você não tem uma thread executando no seu modelo tradicional. Então, não é que o assíncrono é ruim por causa disso. Quer dizer que você tem que conviver com alguns problemas. É o tal do trade-off. Né? Quanto mais sênior a gente fica, quanto mais a gente começa a pensar em problemas de arquitetura, mais a gente começa a pensar, tá, o que eu vou ter que abrir mão em prol de ter algum tipo de benefício? A programação assíncrona é um exemplo muito bom disso. Deixa eu tomar água aqui. Ou seja, cerveja, né? Como diziam. No síncrono, na programação síncrona, no código tradicional, né, no Javão, a gente tem o quê? Uma programação que ela é mais simplificada, a gente tem uma interface mais intuitiva com a plataforma, a gente tem potenciais problemas de escalabilidade por todo o modelo de execução de thread, que a gente já conversou, a gente tem os devs felizes e a gente tem o hardware triste, porque o hardware não está conseguindo ali ter a sua utilização máxima. Enquanto que no assíncrono, a gente tem um código mais difícil de ler e manter. Boa sorte com debugging, observabilidade, stack tracing e tudo mais que a gente conversou. Ele tende a escalar melhor, porque ele eleva a utilização de hardware a níveis muito melhores. A gente tem os devs tristes, porque é mais difícil de fazer e de manter. E a gente tem o hardware feliz, porque ele está, né, sendo utilizado no seu potencial máximo. Agora, e se existisse um jeito que eu conseguisse melhorar os dois mundos? Ou seja, ter um código fácil de escrever e eu conseguisse fazer o uso melhor do hardware, ou seja, fazer os devs felizes e o hardware também feliz. Isso foi, no fim das contas, a Virtual Thread. Tá? A primeira versão que a gente teve chegou lá no JDK 19, tá? Eu deixei todas as JEPs, se vocês quiserem depois. Aliás, gente, todos esses slides, no final, eu vou deixar um link para vocês baixarem, se vocês quiserem, tá? Então, vocês vão ter todas essas referências aí para vocês. Depois teve uma segunda preview, né, lá no JDK 20, e o final foi a JEP 444 no JDK 21. Então, aqui, até então, você precisava ativar via flag, a partir do JDK 21 ela já está disponível. Foram 5 anos de desenvolvimento, e ela é parte do projeto Loom. Tá? Então, se vocês pegarem esse link aqui, vocês vão conseguir ler lá tudo que está envolvido no projeto Loom, e uma das partes do projeto são as Virtual Threads. Que, até se você olhar o documento, está falando isso. O principal objetivo é permitir que os desenvolvedores Java escrevam aplicações que façam o melhor uso do hardware disponível através de um código simples de ler e manter, compatível com as APIs e ferramentas existentes. Ixi, peraí. Né, e compatível com os caras existentes. Uma coisa importante, eles mantiveram a mesma API, tá? Então você não tem que aprender uma API nova, trazer um cara novo. Eles, na verdade, se vocês pegarem o Java Lang Thread, a mudança estrutural dentro dela foi muito pouca. Você tem poucos métodos novos, a mudança foi muito mais lá no ambiente de execução mesmo, que eu já vou falar mais sobre isso. Agora, elas não são mais um wrapper em cima da thread do sistema operacional. Essa é a maior mudança, a mudança mais relevante, é o que realmente importa para a gente. Porque elas são 100% implementadas e executadas dentro da JVM. Ou seja, quando a sua aplicação roda em cima de uma thread virtual, ela não desce até o sistema operacional, ela fica dentro da JVM. Aqui vem uma coisa importante. Quando eu falei lá, né, que quando você tem a thread de sistema operacional, que ela nivela por baixo, né? Agora que você não precisa mais descer até a thread de sistema operacional, tudo isso é executado dentro da JVM, as Virtual Threads conseguem te dar muito mais recursos. Por exemplo, existe um cara chamado Resizable Stacks. Você consegue alterar o tamanho de uma stack dinamicamente, se for necessário. Isso não era possível fazer com as threads de sistema operacional, isso agora é possível fazer pela JVM dentro de uma Virtual Thread. Então você começa a ganhar muito mais possibilidades, e o que no fim das contas melhora a performance, melhora a sua aplicação e etc.
E aí, como é que isso acontece na prática, tá, gente? O que a JVM vai fazer? Ela vai alocar, de cara, ela começa com uma, tá? Vai alocar uma, ele chama de carrier thread. Então, assim, ela vai sim no sistema operacional. Ela aloca uma thread. E essa thread de carregamento, né, se a gente fizer uma tradução livre aqui, ela vai ser a responsável. Imagina que ela é um caminhãozinho, e você vai colocar todas as virtual threads em cima desse caminhãozinho, em cima dessa carrier thread. Por quê? A JVM ela precisa, sim, de algo relacionado à thread do sistema operacional. Mas com essa mudança de arquitetura, ela precisa inicialmente de uma, e em cima de uma, estima-se que você consegue, teoricamente, alocar milhões de virtual threads, dependendo do que você está executando, obviamente. Ou seja, você usa a programação Java tradicional, você tem melhor utilização do hardware disponível, e você tem o dev feliz e o hardware feliz. Tá? Porque aqui você consegue usar o Java que você sabe, o Java que você conhece, com as APIs que você conhece, e você conseguir fazer uma boa utilização do seu hardware. Ou seja, a saída para você melhorar o tal do throughput não foi você nesse caso, né, com a Virtual Thread. Não é que você não precisa necessariamente aprender um estilo de programação diferente, APIs diferentes. Mas sim, eles pegaram a tal da thread e tornaram ela um recurso mais barato. Ou melhor, ela deixou de ser um recurso. Ela passou a ser uma feature que você usa dentro do ambiente Java. E aí a parte mais importante para nós que estamos aqui num sábado à tarde, cadê o Sérgio? Que estava em Santos, o outro Sérgio, mas você também, mas está atrás de você. O cara mora em Santos, ele mandou mensagem de manhã e falou, cara, tá um dia lindo em Santos, tá sol, eu vou subir para São Paulo para falar de Java, é isso, entendeu? Ele quer saber isso, o que muda no código dele. Então vamos falar o que muda no código dos dois, Sérgio. Gente, olha só, aqui um código bem simplão, tá? Então agora você passa a ter esse método aqui dentro da sua API de thread, que é o start virtual thread, e aí o que você executar dentro dele, adivinha só, ele vai executar dentro de uma virtual thread. Ou, se você é alguém que está acostumado a trabalhar com executors, o executors ele tem agora um cara que é o virtual thread per task executor, inclusive ele deixa bem enfático para você uma coisa que eu já vou falar, que é você não mais ter uma task per thread do modelo que a gente tinha antes, mas dentro do modelo de virtual thread são um pouco diferente. Então, você abre um executor aqui, e aí cada um desses caras aqui, código besta, né, gente? Só para mostrar para vocês como funciona. Então, cada um desses caras aqui do submit, que ele dessa execução, ele vai executar dentro de uma virtual thread. Esse código aqui, 100 mil virtual threads, ele executa em 1 ou 2 segundos, tá? Também, porque, na verdade, em 2, né? Porque é o sleep de 2 segundos, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que você começa, né? Então, para você ir pensando aí, pô, tem aquele código e tal, poderia fazer com isso daqui, poderia fazer com isso daqui. Como é que você usa, realmente, tá? E aqui, pensando mais em práticas mesmo. Importante, não existe um código específico seu que é utilizado para você executar qualquer código Java, você consegue usar com Virtual Thread. Mas para você realmente fazer com que isso alcance uma escalabilidade, você precisa dar uma força, ou como dizia a avó de muitos de nós, muito ajuda quem não atrapalha. Tá? Então o seu grande trabalho como desenvolvedor, quando você começar a pensar em usar Virtual Thread, é você não atrapalhar a vida dela. Tá? Então vamos ver como é que a gente não atrapalha. E principalmente, para muitos aqui, gente, talvez você fale, cara, isso não tem absolutamente nada a ver comigo, porque talvez você nunca tenha manipulado uma thread, entre aspas, manualmente. Tá? Mas para quem está acostumado a fazer isso, talvez existam algumas práticas que você vai precisar pensar em mudar. Tá? Então são 4 passos, que o primeiro deles, eu vou falar detalhadamente sobre cada um, tá? Então você usar boas e velhas APIs bloqueantes, sim, você vai voltar a usar APIs bloqueantes de boa, porque ele vai te ajudar a lidar com isso. Se você usa thread pools, está acostumado a usar thread pools, você vai ter pouca thread. Se você mudar para um modelo de thread per task, você consegue usar um monte de thread, eu vou mostrar também como é que funciona. Você evitar o tal do pining, vou mostrar também o que é, e cuidados com cases de monopolização. Então vamos entender cada um deles. O que é você usar as boas e velhas blocking APIs? Então assim, se você estava usando algo assim,
para você processar uma imagem, né? Código lá com Playtable Filter, tal, simples, né? Não, vai para o simplão, vai para o arroz com feijão. Isso aqui você consegue rodar dentro de uma virtual thread, com observabilidade, com stack tracing, com exception, tudo bonitinho, o que ali você acaba tendo que abrir mão. E aqui você consegue uma performance tende a ser melhor, não necessariamente vai ser, porque você pode atrapalhar a vida dela, né? Isso que a gente está tentando não fazer. O que é aqui, gente? É o seguinte, ó, se você pegar o que você fazia dentro de uma SQL thread e simplesmente mudar isso para uma virtual thread, você tem 0 ganho. O que a gente tem que começar a pensar, e aí, como eu falei, né, não é necessariamente uma mudança de código, mas é uma mudança de como a gente pensa o nosso código, é você começar a pensar em tasks. Você começar a pensar nas coisas que vão rodar em virtual threads com um modelo de tasks. Ou seja, o que é uma task? Né? Uma unidade de trabalho, que pode ser uma instância de runnable ou de callable. E, mais importante, é você não compartilhar uma virtual thread entre várias tasks. É 1 para 1. Então, assim, não vai pensar, eu tenho uma virtual thread aqui, eu vou começar a mandar tasks para ela. Não. Você está transformando ela em uma thread de sistema operacional. Você está mudando, usando o modelo antigo, porém com uma feature nova. Não faça isso. Tá? Com esse modelo, a thread não é mais um recurso. Então, a gente não precisa mais pensar nela como um recurso, como algo que eu tenho que usar com parcimônia, algo que eu não tenho que levar à exaustão. Porque não, está tudo certo. Você pode alocar 1 para 1 sem problema. Ela é um objeto de lógica de negócio. Então, por exemplo, que eu coloquei aqui, né? Você pensa em tasks, eu tenho uma task aqui, eu tenho outra task, pode ter quantas tasks eu tiver. Eu vou ter meus executors aqui e eu vou dando submit de cada uma das minhas tasks. Então, tudo certo. Para cada submit ali, eu vou ter uma virtual thread sendo executada. O Pine. O Pine é um negócio, gente, que é o seguinte. O que é o tal do Pine? Precisa acontecer 3 coisas necessariamente. Todas essas 3 coisas têm que acontecer para que exista um mecanismo de Pine, que é um processo que leva muito tempo para ser concluído, um bloco I/O grande, né, que roda em modo synchronized e que é executado com muita frequência. Os 3 têm que acontecer ao mesmo tempo, senão isso não é um Pine. Ou seja, eu tenho um bloco em I/O, mas ele não é synchronized, então não é Pine. Eu tenho um bloco I/O que é synchronized, mas não é executado com frequência, então não é Pine. É com frequência, não é synchronized. Entenderam, né? Então é isso, tem que ter os 3, tá? Por quê, gente? O que vai acontecer? Você vai fazer algo que eu vou falar de novo daqui a pouco, mas você vai estar sequestrando, né? Você vai estar... esqueci a palavra que está no próximo caso. Mas você vai estar monopolizando, lembrei. Você vai estar monopolizando aquela virtual thread, você potencialmente pode monopolizar aquele core, e se você tiver outras virtual threads fazendo a mesma coisa, você pode monopolizar todos os cores, e aí você trava o seu sistema operacional como se você estivesse usando modelos de thread tradicional. Tá? Como é que você resolve isso? Atualmente, tá, eles estão usando através de uma implementação dessa interface lock. Então, você tem algumas implementações dela, eu coloquei uma de exemplo aqui, que é a Ring-Trend Lock. E aí você roda isso dentro de um try finally, e aí, dentro disso, a virtual thread consegue lidar com aquele processo sem gerar o Pine, tá bom? Existe, até aqui nesse caso, que existe previsão deles lidarem com isso no nível da máquina virtual, para você não precisar se preocupar com isso, eles vão resolver lá. Importante, você não precisa sair removendo o synchronizer do seu código, tá? Então é caso a caso, gente. Então tem que olhar caso a caso e ver se tem as três coisas acontecendo. E finalmente, os casos de monopolização. Olha só, gente, se você tem um código que ele tem a característica de CPU bound, né, que a gente chama, que é aquele cara que ele, como eu falei agora, ele vai na CPU e ele trava aquela CPU durante um longo tempo, seja para fazer uma computação de algum cálculo complexo, ou fazer uma renderização, ou qualquer coisa que seja, algo que vai realmente travar um core durante um tempo longo. E por que o CPU bound é muito específico nesse caso? Porque quando você tem I/O, você ainda tem possibilidade de ter swap de thread. Tá? Nesse caso aqui, inclusive com a virtual thread, ela vai facilitar o I/O. Quando é CPU bound, não tem swap. Tá? Então você pode realmente estar monopolizando um core,
E core é um negócio finito e você pode voltar para o problema inicial e você acaba bloqueando toda a sua carrier thread, né? Eu coloquei aqui, ó. Ele acaba monopolizando ela, o que vai levar à geração de novas carrier threads, e aí você pode levar o seu sistema à exaustão de qualquer forma, tá? Então, esse aqui é um caso importante. Então, se você tem lá um negócio que vai fazer um call, enfim, os exemplos que eu dei aqui, né? Que vai realmente travar a sua CPU. E aí, um outro caso, que esse é o último. Imagina que eu tenho um recurso que seja super limitado. Por exemplo, um acesso a banco, né? Banco de dados. Então, eu tenho lá, estou feliz da vida que aloquei 1 milhão de virtual threads, só que essas 1 milhão de virtual threads vão lá chegar no meu mais 5, coitadinho, está lá quietinho na dele, aceita 100 conexões, 200, 1000 se estiver voando, né, e eu vou chegar lá com 1 milhão. Então, como é que você faz com isso? Não vou usar? Não, você pode usar, mas tem um mecanismo que é o semaphore, tá? Esse cara aqui, você vai colocar aqui quantos caras você pode ter concorrendo por vez. Você faz o acquire e você vai executar aqui, e aí sim você pode executar dentro de virtual thread, porque o semaphore é literalmente um semáforo. Então ele vai permitir 10, depois mais 10, depois mais 10. Ah, Helder, mas aí tem um problema lá. Tem um problema. Então, tudo é trade-off, né? Então você quer usar, existe essa limitação, então é assim você contorna ela. Maravilha? E, gente, falando sobre virtual threads no Quarkus, rapidamente, o Quarkus ele fez um negócio interessante. Eles criaram aquela anotação aqui, run on virtual threads, e aí você simplesmente escreve o seu código. Não precisa você dar o thread ponto qualquer coisa, não precisa de executors, não precisa de nada disso. O Quarkus vai abstrair tudo isso para você. Inclusive, se você estiver dentro de uma JVM que ainda não é JDK21, que é o mínimo, ele vai executar dentro da thread sistema operacional normalmente. Tá? Então ele abstrai toda essa complexidade que eu mostrei para vocês, você anotando o método que você estiver utilizando, e aí ele consegue ajudar bastante nisso e deixar o código um pouco mais clean. Beleza, gente? Então olha só, finalizando ali as referências, então eu falei lá eu abri a palestra, né, com o artigo do Brian Getz, é esse primeiro aqui, junto com o Daniel Brandt. Essa palestra é bem bacana, gente. O Ron Presler, ele é o cara que escreveu a especificação do Loom, tá? A especificação do projeto Loom, de uma forma geral, ele que escreveu, e ele também é um dos principais arquitetos das Virtual Threads, então essa é uma palestra dele com Alan Bateman, que é um outro cara da equipe dele. Inclusive, 2022, a gente estava no Java One em Las Vegas, e a gente teve um Summit dos Java Champions, e a gente teve uma palestra com o Ron Presler, sessão de perguntas e respostas e tal. Então, muito do que eu falei para vocês aqui hoje surgiu daquele encontro que a gente teve com ele. Ele é um cara bem caladão aqui, se vocês verem a palestra, mas na conversa, assim, foi bem bacana ter essa conversa com ele. Então, assistam, se vocês puderem, é bem legal. Se vocês quiserem realmente ler a especificação, tudo está aqui, a JEP 444, tem lá, né, que é a versão final que está no JDK 21. E para quem estiver interessado em fazer isso no Quarkus, a gente tem aqui tanto o exemplo que eu mostrei para vocês aqui de como fazer isso com o REST, e aqui o guia geral, né, de uso de Virtual Threads dentro do Quarkus. E quem quiser os slides, tem o QR Code, tem esse link aí, fiquem à vontade. A gente tem 3 minutos para perguntas, e eu estou à disposição, aí o pessoal aí da organização ajuda aí. Tem perguntas aí? Ainda não. Aqui no presencial, alguém tem pergunta? Ó, tem ali no fundo, Max. Opa, vamos lá. Começa Pega no... isso aqui, ó. O Gabriel. Cadê? Ali no fundo, ali. Depois tem outra ali. Opa, boa tarde, Helder. Tudo bom? Boa tarde. Parabéns aí, muito bom. Não Obrigado. conhecia, nunca tinha ouvido falar. Obrigado. Você falou que a Virtual Threads, a JVM resolve, né, a execução dela.
Dado esse contexto, a gente pode ter alguma perda de performance significativa na JVM, se eu usar Virtual Threads, por exemplo, com muita frequência, etc. Se você não atrapalhar a vida dela, né, como a gente mostrou ali, a ideia é que você ganhe performance, porque lembra que quando eu mencionei a Platform Threads, toda vez que você tem swap de threads, ele vai até o kernel. Isso é custoso para o sistema operacional. Então, como você não precisa ir até o kernel para fazer swap, então você ganha esse tempo. Isso, em uma ou duas threads, não vai fazer diferença para você, mas se você tiver um sistema de grande concorrência, você pode ter melhoras significativas na sua execução. Então, na realidade, é o contrário. É. Obrigado. Beleza? Valeu. Tem ela ali, ó, Gabriel. Ali, Você segura os dois assim. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Você falou sobre a questão de alocação de recursos, né? Eu fiquei com uma dúvida com relação a como funciona a alocação de recursos no cenário em que a gente tem Garbage Collector G1, usando GraalVM, compilação nativa e gRPC, que é um cenário que eu tenho hoje, assim, aí eu pensei nesse contexto. Uhum. Então, se você toma esses cuidados aqui que a gente falou, de evitar o pain, de usar APIs bloqueantes, de não deixar que haja monopolização, a ideia é que seja transparente, porque todo o set de APIs que você está utilizando, todo o seu acesso de arquitetura que você está fazendo, ele é o Java tradicional. Então, assim, não é para você ter nenhuma piora de recursos, a menos, de novo, que você esteja monopolizando um core, que aí isso pode gerar a alocação de novas carrier threads, que aí vão precisar de mais memória, e aí isso continuamente você degrada o sistema. Mas se você tomar esses cuidados, não é, assim, o melhor dos casos é que você não mude nada, ou melhor, o pior dos casos seria você não mudar nada, o melhor dos casos é que você tenha ganho por você ter ganho de tempo no swap. Então, se eu tenho ali, talvez, o problema de out of memory, eu não estou fazendo o gerenciamento correto dos meus recursos. Isso. E o out of memory com virtual threads, o caso clássico, provavelmente, é que você está obrigando o sistema a alocar uma carrier thread nova. Na verdade, várias, provavelmente. E uma carrier thread, ela pode ser cara para o sistema, sim. Então, se você ficar gerando várias novas, aí você pode degradar. E aí pode ter out of memory. Tá bom? Enquanto o Gabriel vai para lá, Gabriel, ali na ponta, tem alguém do online? Ah, tá. Ó, temos sim online. Vou trazer aqui. Tem pessoal perguntando se essa troca de contexto. Só um minutinho. O Andreu Soares, ele mandou assim: troca de task, você fala de context switch? Isso. Isso. Tá, ok. Temos uma outra aqui, do Andy Jr. Com as virtual threads, ainda iremos conseguir coletar dados de uma stack de execução via thread local? Ou teremos uma estratégia que usar, ou teremos que usar outra estratégia? Desculpa. Não, normal, porque exatamente como eles preservaram a API, então todo o tooling que você tem à volta de, seja de observabilidade, seja de login, seja do que for, você mantém. Então, você não... Na verdade, é o contrário, você perde isso se você estivesse usando assíncrono, reativa, etc. Com esse modelo você não tem. O Miguel Júnior também pergunta aqui. Com a sua explicação, surgiu uma curiosidade. A virtual thread fica mais leve, a aplicação consequentemente? Então, depende. Como eu falei, o pior dos casos não muda. O melhor dos casos é se você tiver um volume grande, com uma frequência grande, você pode ter ganhos relevantes por diminuição de tempo de swap. Deixa eu só pegar uma aqui do presencial, aí depois você volta para ele. Oi, Helder. Obrigado Beleza, pela sua palestra. Estou te conhecendo aqui. Meu nome é Matheus. Minha dúvida é sobre o recurso de virtual threads na nuvem, por exemplo. Seria possível ter menor custo, seja computacional ou financeiro, utilizando o virtual threads? Em tese, sim, porque se você fizer um uso correto, tomando os cuidados, tudo, você consegue ter menor uso de memória. Então, de memória, você já ganharia de cara. Se você tiver uma característica da sua aplicação, que ela tem alta frequência com volume alto, e você consegue diminuir a execução disso, você tem um ganho de uso de CPU também, que também é um cara grande em nuvem para considerar.
Então, em altos volumes, sim, você pode ter um ganho, inclusive, na sua conta final, no final do mês na cloud. Tá? Max? Bom, temos mais uma aqui. O Andrew mandou uma pergunta assim. As virtuais threads do Java têm alguma semelhança com as coroutines do Kotlin? Não faço ideia. Alguém manja de Kotlin? Não manjo de Kotlin, então não sei. Temos mais duas perguntas aqui. Mais alguém do credencial? Então, mais duas. O Felipe mandou aqui. Helder, você acha que a tendência é projetos Reactive como o Spring Web Flux acabaria com essa atualização ganhando no mercado? Não. Não pelo seguinte. Inclusive é uma pergunta importante essa. Gente, a gente não vai ter uma migração do dia para a noite para Virtual Thread, tá? Tanto que, se vocês perceberam, você tem que ser explícito na hora de usar ou não ela. Por quê? Todo o ecossistema Java foi feito nos últimos quase 30 anos utilizando os mecanismos de thread tradicionais. Então, assim, eu não posso simplesmente chegar na sua aplicação e falar, agora as coisas que você usa vão para Virtual Thread, porque tem muita coisa que não vai funcionar, tem coisa que vai degradar o sistema, tem coisa que vai gerar pining, tem coisa que vai monopolizar core. Então, você ainda precisa ser explícito. E isso vale também para quando a gente fala de reativo. Tá? Então, assim, embora, sim, a Virtual Thread ela resolva um problema que a programação reativa foi criada para resolver, não, a gente não vai ter, vai morrer o reativo, nada disso, porque é um mecanismo gigantesco, tem muito mercado, tem um monte de projetos, um monte de API, e não vai sair migrando. Inclusive, eu conversei com o Claman Escoffier, que é um dos arquitetos do Quarkus. Ele é o cara que fez a API reativa do Quarkus. Ele falou assim, cara, a gente não fala de substituição assim num prazo mínimo de 10 anos, tá? Porque o ecossistema é muito grande. De verdade, não acho que nunca substitui, tá, gente? Essas coisas de tecnologia morrer é difícil, muito difícil acontecer. Muito bem. Helder, eu queria agradecer a sua oportunidade. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que após o tempo, porque ainda temos outras... Posso dar uma dica para quem não tem pergunta ainda? Gente, se vocês baixarem o material, vocês vão receber um e-mail meu com o material. Se não deu tempo de fazer a pergunta, responde o meu e-mail e faz a sua pergunta. Eu vou te responder pessoalmente. Tá bom? E outra também, né? Aproveita talvez o horário do evento, né? Não sei se o Helder vai estar aí, mas... É que eu vou ter que ir embora logo. Então... Uma encerra? Olha, tá falando uma encerra. Pode ser entre vocês. Tem mais uma aí? Só para acabar? Vai lá. Primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bom. Curti bastante. Meio que o cara já respondeu, já fez a pergunta que eu queria fazer, que era relacionando com programação assíncrona. Atualmente estou trabalhando numa codebase que usa, na real, faz um misuse de programação assíncrona, fica pondo bloco em tudo, e aí, no fim, tenta debugar e ninguém entende como. E eu sou estagiário, e eu vendo isso, eu acho que faz muito sentido tentar convencer, ou pelo menos trazer um pouco mais do uso de Virtual Threads, pelo menos algumas questões específicas, tipo no REST Template, ou fazer requisição, acho que faz muito sentido usar isso. Nesse cenário, como que você acha que eu poderia convencer o meu tech lead de migrar para... Eu tô roubando, desculpa, gente. Ninguém conta para ele. Como que eu poderia convencer ele a trocar para o uso de Virtual Threads, ou se isso é realmente uma boa ideia, ou se não a gente continua usando programação assim e todo mundo faz um curso lá e aprende a usar de verdade. Legal. Gente, estratégia infalível de você convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Tá? É você usar um argumento que faz sentido para a pessoa e não para você. Quando a gente chega para o nosso chefe querendo usar Virtual Thread, migrar para Java 21, a gente chega, cara, vamos usar Java 21. Por quê? Porque é legal, porque tem records, a gente estava usando Java 8 aqui, eu quero usar records, não sei o quê, não quero mais Lombok, né? Aquela coisa. Gente, esse é o argumento errado. O argumento certo é assim, cara, olha só, se a gente usar esse negócio aqui, Virtual Threads, por exemplo, vocês estão usando reativo, a gente vai ter um código mais simples. O que quer dizer um código mais simples? Quer dizer um código que você vai ter melhor manutenção ao longo do tempo. Você não precisa catar alguém super especialista em reativo no mercado para manter esse nosso código. Você pode trabalhar com um perfil profissional não tão especializado assim. Então você começa a levar argumentos que para a pessoa que está assinando o cheque, está pagando a conta, faz sentido para ela. E se você for bom nisso, você consegue algo que é legal para você também, que é usar algo mais bacana, mais novo, etc. Isso vale para tudo. Vale inclusive para você comprar uma TV nova. Você chega para o cônjuge e fala,
olha só, a gente não gosta de ver série e tal, vamos comprar uma TV pra gente. Então, não é que você fala que você quer ver o programa que você gosta, não, você fala de algo comum. Beleza, gente? Obrigado, bom evento a todos, até a próxima. Bom, gente, aí foi a minha palestra no GConf BR, falando sobre Virtual Threads e por que você, desenvolvedor Java, pleno e sênior, deveria estar pelo menos olhando para isso neste momento. Me diz aqui nos comentários se você identificou alguma coisa que você consegue aplicar no seu projeto usando Virtual Threads. E não se esqueça, se você quiser participar da jornada Backend Expert, o link de inscrição está na descrição deste vídeo. Aquele abraço, até a próxima e tchau!